Bem-vindo de volta. Que bom que você está aí e nos encontrou e para assistir hoje o podcast Palavra Solta. Eu sou a Juliana, com muita alegria quero que você fique conosco para ouvir uma reflexão hoje da palavra do Senhor. Esse podcast tem o objetivo de evangelizar, falar do Senhor, tá? E sempre nós vamos ter um convidado, menos hoje. Hoje eu não tenho ninguém aqui, mas nem por isso você vai deixar de ouvir a palavra de Deus. Esse podcast tem, como que eu posso dizer, o objetivo de falar do amor do Senhor, né? Mas não é só, não vou trazer só convidados aqui que sejam evangélicos, não. Independente disso, nós vamos chegar o mais longe possível para anunciar a palavra de Deus, com convidados evangélicos ou não. O importante é que o nome do Senhor vai ser falado e você vai glorificar também a Deus com a gente. Nós estamos aqui nas instalações da Igreja Evangélica Palavra de Deus, aqui em Londrina, no Paraná. E essa porta que o Senhor abriu para nós estarmos aqui, ela precisa de manutenções, ela precisa de colaboração. Então, eu vou deixar o Pix aqui embaixo e interceder para que Deus toque seu coração e você abençoe essa causa, tá? Temos a igreja, precisamos mantê-la aberta, temos o podcast, queremos muito que ele permaneça. Então, assim, abençoe essa obra. Vou deixar o Pix aí certinho, para que você, aquilo que você sentir paz de abençoar. A Bíblia fala, né, em Provérbios, que aquele que faz com generosidade também recebe em generosidade. E o principal também é você abençoar com alegria. Aí, no momento que você estiver sentindo aquela paz, olha, eu quero abençoar esse podcast, quero abençoar essa igreja, vai estar ali à disposição para cada um de vocês e já determino e declaro as mais copiosas bênçãos do céu para a sua vida. Combinado? Ok. E eu tenho hoje a continuidade da série de mensagens chamada As Corajosas. Foi esse o tema que o Senhor colocou no meu coração. E como terceira participante dessa série de mensagens, nós vamos falar sobre Abigail. Conhece essa história? Claro que conhece. Você é daquelas que lê a Bíblia, você é daquele que sabe de cor e salteada as histórias bíblicas, né? É muito lindo isso. Então me conta aí, quem foi Abigail? Boa, muito bom. Se você ainda não ouviu, vamos entender junto aqui, né? Se você disse, já cansei de ouvir, só me deixa falando aí, tá? Vai fazer as suas coisas e me deixa falando. E você vai também aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos aprender juntos, tá bom? Eu não estou aqui pregando, sabe? A gente está aqui numa reflexão. Porque uma coisa é você pregar num estúdio simples como esse aqui e tal. Outra coisa é você pregar num congresso das irmãs, do manto, do movimento, sabe? É diferente, né, gente? A gente sabe sobre isso. Então, aqui para nós é um momento de reflexão. E caso, né, for pregar em uma igreja, é diferente. A gente dá, como que se fala? Tem mais liberdade, né, para glorificar e tudo mais. Mas tem hora que eu me empolgo aqui no estúdio mesmo. Então, eu quero, com você, meditar aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 25. Isso, 25 adiante. Que é onde entra essa moça, essa senhora, que é essa mulher, Abigail. Ela era esposa do Nabal, um nominho diferente, né, gente? E não tem como falar de Nabal e não falar de Davi. E não tem como falar de Davi e não ter a referência sobre. É como se você escrevesse assim: Davi, dois pontos. Quais são os adjetivos que a gente lembra dele? Guerreiro, valente, né? Corajoso, temente a Deus, e vai, vai, vai. Então, a gente lembra de Davi nessas partes, e Nabal teve esse episódio. E antes de falar de Davi, eu tenho que lembrar que é um momento delicado para Davi, porque Samuel, o profeta Samuel, aquele que foi lá na casa do pai do Davi, lá para falar com Jessé, para ungir Davi, e que profetizou que ele seria o rei de Israel, coisa e tal.
Samuel havia falecido. Estava aquele clima de luto ainda, o pessoal estava chateado, triste, aborrecido. Mas é como se diz o outro, vida que segue. Davi precisou levar os seus rebanhos para o Monte Carmelo. E Davi, junto com ele, tinha 600 homens, 600 funcionários no seu dia a dia. Não é pouca gente, né? E quando estavam nesse Monte Carmelo, no mesmo tempo, chegou também os pastores, os funcionários de Nabal. Nabal era um homem rico, cheio de posses. E, de acordo com a Bíblia, o currículo de Nabal dá os seguintes adjetivos para ele: um homem rude, um homem estúpido, um homem prepotente e bêbado. Adorava entortar o gargalo. Né? Você não conhece ninguém assim, não, né? Enfim, os funcionários de Nabal eram menos pessoas. E, quando estavam no deserto, sempre os funcionários de Davi prestavam socorro, faziam favores, compartilhavam alimentos, ajudavam a socorrer os animais. Sabe assim, tinha os funcionários de Davi ajudavam os funcionários de Nabal. Isso lá no deserto, lá no Monte Carmelo, aquela coisa toda. E aconteceu o quê? Quando Davi estava voltando, o Davi falou assim: gente, nós vamos ficar um pouco aqui nessa cidade, então vamos falar para Nabal, falar para os meninos, alguns funcionários ir na frente, e pedir para o Nabal um lugar para a gente se alojar, para vocês poderem descansar, ter uma refeição adequada. Fala para eles que é Davi que está mandando pedir isso, e fala para ele que nós cuidamos também dos rebanhos dele lá quando a gente estava em Carmelo. Aí foram os funcionários de Davi falar com os funcionários de Nabal, mas lá no palácio, lá na casa do Nabal. Quando chegou lá, os funcionários de Davi repetiram tudo que Davi disse. Nabal falou assim: eu sei lá quem que é esse Davi. Filho de quem? Nossa, nunca ouvi falar de Jessé. O que é isso? Hoje qualquer um acha que pode ir chegando assim e pedindo pouso, pedindo favor, pedindo. Eu lá mandei ele cuidar dos meus rebanhos lá, o problema é dele, sabe? Foi bem. Você não conhece ninguém que fala assim, não, né? Ninguém que seja estúpido, grosso, ignorante nesse ponto. Essa foi a resposta que Davi teve. Tipo assim, olha, Nabal não vai ceder em nada para nós, não vai dar uma hospedagem, não vai dar um alojamento, não vai dar nada. E falou que o problema é seu. Irmãos, estou colocando as minhas palavras, tá? Para ficar bem claro. Davi ficou tão furioso. Olha o que Davi já falou logo do começo. Ele falou assim: desembainhe as suas espadas, porque de hoje para amanhã não vai sobrar ninguém, tal, tal, tal. Bem assim. Só que nesse meio tempo, quando. Eu acho impressionante como que Deus trabalha, né? Enquanto os funcionários voltaram para dar resposta para Davi, o zum, zum, zum já estava na casa de Nabal, sabe? E um dos empregados correu até Abigail e falou assim: Dona Abigail, tem uma informação fortíssima. O que é, moço? Pode dizer. Olha, vieram aqui na porta, lá na recepção, lá na frente, uns funcionários do Davi. A senhora já ouviu falar sobre ele? Já, claro. Quem que nunca ouviu falar sobre Davi? Pois é. Vieram conversar com o senhor Nabal aí, ó, para pedir um alojamento, um pouso, uma troca de favor. E Nabal simplesmente negou e falou que não era problema dele, que não ia dar uma migalha de pão. Bom, se a senhora sabe quem é Davi, o teu lar corre risco, o teu império corre risco, todo mundo aqui vai perecer. Porque Davi, com certeza, vai vir babando aqui para cima da gente. Que é bom a senhora fazer alguma coisa. Porque quando ela foi lá para falar com o Nabal, como que ele estava de tarde ali, sim? Bêbado. Bêbado, sem juízo perfeito. Ela automaticamente, irmãos, é aí que eu falo para você, a coragem.
É aqui que entra a parte da corajosa. Ela simplesmente, sabe assim, deu aquele estalo. Vou fazer uma coisa, eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu sei fazer é comida. Correu para a cozinha. Claro que ela tinha funcionário, gente, claro. Mas ela já pediu o assado, a salada. Tô falando, vamos falar no nosso cardápio de hoje? Faça aí, sei lá, 15 frango assado, faça umas costelas cozidas, vamos fazer pão, preciso de pão, bastante pão, eu preciso de geleia, eu preciso de pasta de figo, eu preciso de frutas, muita uva, muito pêssego, né? Vamos fazer algo rápido. Nossa, assar frango é rápido? Não é rápido, no mínimo 1 hora. Deixa eu só recapitular aqui. Ela pediu para fazer. Deixa eu ver qual foi o cardápio que ela pegou aqui. Nananana. Aqui, achei. Olha só. Ela se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas. Ovelhas. Pronto. Tá? Eu estava querendo simplificar para você memorizar o frango. É rápido e não é rápido. Fazer, então, se ele tiver já depenado, é uma coisa. Mas vai lá no quintal ainda. Vai atrás do galinheiro. Pegar esse frango, depenar ele para assar e tal. Demora muito. Eu sei, eu morei... Minha avó tinha galinheiro, essas coisas. Eu sei como funciona. E ela mandou fazer ovelhas. As ovelhas não estavam ali já prontinha. Teve que ir todo o processo também. Matar a ovelha, assar... Gente do céu, foi corrido, foi puxado, foi acelerado, sabe? Mas ela usou estratégia. Ela falou assim, olha, eu vou usar, aplacar esses inimigos, tentando acalmá-los, matando a fome. E ela pôs os funcionários, vamos fazer isso, faça aquilo. Ela delegou, ela, sabe, passou as orientações, também ajudou, tenho certeza que ela ajudou. Porque a Bíblia fala que depois, é uma parte que eu acho engraçada, a Bíblia fala que ela subiu ao jumento e saiu correndo. Como que ela corre de jumento, né? Oh, meu Deus. Mas, assim, era o que ela tinha. Era o melhor que ela podia conseguir. Se fosse hoje, no tempo hoje, com tanto dinheiro, vamos imaginar, ela pegou a sua Ferrari e saiu correndo. Ela pegou o seu Porsche e saiu. Ah, vamos melhorar? Ah, ela pegou o seu jatinho e foi. Né? Parece que é tudo tão fácil para os outros, né? Enfim, ela preparou tudo, mas ela sabia a quantidade de homens que Davi tinha, então foi tudo muito grande, tudo com muita quantidade, o suficiente para acalmar. E a Bíblia fala que Davi desceu com 400 homens e 200 ficou lá no acampamento para guardar as bagagens e não descer com todos os animais, né? Então desceram 400 homens. Faça comida para 400 pessoas. Para fazer para 4 lá na sua casa, você reclama, né? Eu não sei na sua casa, mas na minha casa o pessoal tem um apetite pentecostal. Meu Deus! Então, assim, é tudo muito, né? É tudo bastante. E a gente passa alguns apuros quando vai fazer na igreja, né? Quando a gente inventa de fazer, vamos fazer um estrogonofe, vamos não sei o quê, como calcular isso? Melhor sobrar do que faltar, né? E graças a Deus sempre sobra, nunca falta. Deus entra com a providência do céu, assim, multiplica. E na vida de Abigail, a mesma coisa. Vamos levar vinho, vamos levar uva, vamos levar sobremesa e pão e carne, proteína, carboidrato, vamos levar, vamos juntar. E pediu para levarem aquelas cestas, né, que vão sobre os jumentos, né, uma cestinha de cada lado, e os funcionários, mas ela foi na frente. Ela deixou tudo delegado lá, tudo organizado, tudo escalado certinho, e foi na frente. A Bíblia fala que ela foi na frente, quer ver? Cadê? Espera um pouquinho. E Abigail se apressou lá. O versículo 18 vai dizer, e Abigail se apressou. Ela foi na frente, pegou o jumento e saiu em disparada, levou alguma coisa com ela. Uma mulher preparada, ela anda prevenida. Uau! A gente pode ser pego, irmãos, de surpresa, mas não despreparada, né? Às vezes a gente está num ambiente,
evangélico, assim, pessoas de igreja e tal. Ah, vamos ouvir aqui uma palavra com a fulana. Ai, hoje não. Ai, que coisa chata quando alguém faz isso, né? Oh, não, vou falar a verdade, isso é muito chato. Ah, vamos dar uma saudação aqui, vamos ouvir uma saudação com a irmã, o fulano ali, tá ali no cantinho. Vem cá, irmão, trazer uma saudação, falar, não, tá bom aqui, obrigado. Oh, pelo amor de Deus. É só pegar uma Bíblia ali, irmão, e tá pronto na tua cabeça, você é um crente, sabe? Lê um Salmo 23, lê o 125, lê o 91 e fala alguma coisa que Deus tem feito na sua vida. Não precisa ser científico, não precisa fazer mágica, não precisa de magia. Você precisa só dar unção de Deus e pronto. Ai, desculpa, gente, desculpa. Mas a gente que trabalha com igreja, a gente passa uns perrengues, né? Que, pelo amor de Deus. Então, eu estou falando para você, quando alguém te der uma oportunidade, esteja preparado. Tem alguma coisa na cabeça. Ah, alguma coisa sai. Às vezes o que não precisa, você fala. Oxi, né? Pronto, falei. Ó, voltando aqui, voltando. Ela foi na frente e Davi já estava descendo, tá? Davi já estava meio que chegando próximo. E ele vinha, sabe, a galope, com força, bravo, nervoso, queria descontar a raiva, descontar a ira, com fome. Mas a fome dele ali era de vingança, né? Era de braveza. Né? Aí vai Abigail. Quando ela vê que ele se aproxima, ela salta do jumento e ela cai de joelhos. Ela se prostra. Aí ela começa a pedir desculpa. Desculpa, senhor Davi. Desculpa. Eu venho aqui humildemente. Eu venho aqui, olha, eu não tenho nem coragem de levantar minha cabeça para olhar para o Senhor. Mas eu venho aqui pedir perdão. Não leve em conta o que o meu marido falou. Meu marido é um ignorante. Meu marido está fora do juízo. Mas eu sei da sua reputação. Eu sei quem você é. Talvez, se eu tivesse atendido os seus funcionários, a história seria outra, mas não aconteceu. Então, por isso que eu estou aqui para te acalmar. Ó, escuta aí. Aí a Bíblia fala assim que ela falou assim, olha, eu sei muito bem que você é um escolhido do Senhor e que todos os seus inimigos o Senhor vai fazer cair por terra. Que você tem Deus na sua vida. Não suja as suas mãos com meu marido, não vale a pena. Foi isso que ela disse, gente, em outras palavras, tá? Foi isso que ela disse. Daí ela fala, eu venho aqui te trazer uma oferta de paz. Aceita o que eu trouxe, eu fiz ali com muito carinho e tal, para que você se acalme, para que você pense direito no que você quer fazer. Não leve em conta, esqueça Nabal, esqueça o que ele falou. Ele não está no juízo perfeito, ele é um homem muito ignorante, muito rude, né? E tal, e tal. E foi falando, enchendo a bola de Davi, elogiando e acalmando, aplacando a raiva, a ira, né? Olha só, tem um versículo aqui. Ela fala assim, o 28 fala assim: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerreia as suas guerras, e se não tem achado mal em ti por todos os seus dias e tal. E foi falando, gente. Ela foi elogiando e falando. E você sabe que tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. E tem sobre casal, tem sobre a pessoa adulta, tem sobre adolescente, tem sobre criança, né? Então, uma dessas linguagens é palavra de afirmação. Eu posso ter mais do que uma linguagem do amor, você também. Tem pessoas que têm uma linguagem do amor chamada toque, outras é tempo de qualidade, outras são serviços, tal. Eu já li esses livros há muitos anos atrás, mas fica alguma coisa. E eu percebo que Davi tem uma linguagem do amor aqui, que é palavras afirmativas, que é o tal do elogio. Você conhece alguém que tudo que ela faz, você tem que elogiar para que ela se sinta bem, né? Tem pessoas que não, pessoas que faz um espetáculo e você fala obrigada, ele fala assim, valeu, acabou. Mas tem pessoas que se ela mudar alguma coisinha do lugar, você tem que chegar e dizer, nossa,
que ótimo que você fez. Nossa, mas ficou muito bom isso e tal. Ai, você gostou? Gostou mesmo? Ai, não sei se ficou muito bom. Não, ficou excelente. Olha isso, aquilo. Essa é a pessoa que gosta da linguagem do amor de elogios. Davi estava nessa pegada aqui. Porque ela falou um monte, né? Sobre ele, conhecia ele, a reputação, blá, blá, blá. Ele começou a ouvir e perceber aquela mulher. E diferente do Nabal, lá no comecinho do capítulo vai falar que ela era uma mulher inteligente e bonita, sabe? E ela usou essa inteligência para acalmar o coração de Davi, levando comida. O que mais é homens de guerra, homens que estão no deserto, homens que estão há dias fora de casa, né? Iria desejar naquela hora ali uma boa refeição, um bom vinho, que eles não iriam negar. Então, dá para ver de cara aquela mulher estrategista. Será que a gente tem sido estrategista? Será que nós temos usado essa massa cinzenta para coisas boas para nossa casa? Será que em momentos de atritos, assim, de atritos, né, de confronto, será que nós temos sido sábias o suficiente? Usando as ferramentas que nós temos. Ela tinha a cozinha. Uau! Ela tinha a cozinha e os funcionários. Ela foi fazer o que deu de vontade, né, de intuição. E a gente? O que a gente tem feito nos momentos de atrito? A gente tem batido de frente, tem discutido, estamos querendo provar quem pode, quem não pode, quem grita mais alto. Como que nós temos resolvido os nossos atritos, as nossas diferenças? Poxa vida, toda família tem as suas diferenças, toda empresa, todo profissional. Então, como que nós temos resolvido? Nós estamos com o temperamento de Nabal, que foi grosseiro, foi ignorante, pavio curto, né? Ou temos agido como Davi, que lá atrás foi prestativo e tal, e na hora de cobrar a conta ficou irritado, destemperou tudo e já queria partir para cima. Ou temos agido como Abigail, apaziguar, acalmar, resolver, sem brigar, falar baixo, entender a linguagem de amor, né, da outra pessoa e usar essa linguagem de amor. Como que a gente está resolvendo isso com os nossos filhos? Você sabe que podemos ter 2, 3, 5 filhos, nenhum vai ser igual ao outro, né? Cada um tem a sua peculiaridade. E como que nós estamos trabalhando isso? Vamos lá, vem comigo aqui. Olha só. Davi não só ouviu atentamente o que Abigail estava dizendo, não sei, né, gente? Quem sabe ele ficou ali meio que hipnotizado pela beleza dela, né, pelo charme dela, que a Bíblia não fala que ela estava se insinuando, mas a Bíblia fala que ela era bonita. E às vezes as mulheres bonitas por si só nem precisa fazer esforço de nada, querendo ou não, chama atenção, etc. Né? E Davi já parou ali, já ficou ouvindo, deu atenção. E ela teve um momento que ela fala assim: recebe o que eu trouxe para você, para que, né, se alimente e tal. Aí fala assim, ao 32 fala assim: Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja Deus, graças a Deus que você veio falar comigo. Porque se dependesse... Aí, olha só, ele fala assim: porque de verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizeste esse mal. Que se tu não te apresenta e não viesse ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz de amanhã, nem mesmo um menino. Olha só. Em outras palavras, se você não vem falar comigo, Abigail, se você não vem intermediar, graças a Deus que Deus deu o livramento para você, para sua casa, porque senão até amanhã cedo não ia sobrar ninguém lá na sua casa, no seu
palácio, no seu governo, não ia sobrar nada. Ninguém para contar a história. Mas ainda fala, bendito seja Deus que mandou você para falar comigo. Quer dizer, Deus está escolhendo alguém, hein? Deus está escolhendo você para resolver tal situação. Deus determinou você. Você vai ter o jeitinho, a observação, você vai ter a percepção, né, de analisar, né? Eu não sei você que está me ouvindo, você homem, você mulher, mas cada um tem um jeito de observar as coisas, né? Geralmente a gente está aqui conversando, escrevendo aqui, mas o ouvido um tá para cá, né? E o outro está para cá, e os olhos conseguem dar uma geral assim. Então a gente tem que ter uma percepção, ouvidos atentos, olhos atentos e atitudes que possam aplacar, né? Acalmar o adversário. E a Bíblia fala que Davi aceitou a oferta e logo depois vieram os outros funcionários de Abigail com todas as demais comidas. Então, primeiro ela já serviu logo a Davi, né? Com vinho, com o pão, etc. E tinha mais 400 pessoas, gente. E fora os 200 que ficaram lá. Fora os 200 que ficaram lá. E tinha comida para todo mundo. E quando vieram os outros funcionários com os demais jumentos e levando tudo isso, no outro dia, Abigail esperou que o Nabal recuperasse a memória. Estou finalizando já, tá? E quando ela foi conversar com ele pacificamente, ou palavra, pacificamente, que ela foi conversar com o Nabal, que Davi já tinha desistido de acabar com tudo, encheu a pança e foi-se embora, né? Nabal simplesmente ouviu atentamente, a Bíblia fala, que ele ouviu assim, em estado de choque. Agora eu imagino, né, Abigail chegando, amor, tenho que te contar uma coisa. O que foi, mulher? Sabe ontem, quando você estava alterado, não estava no seu juízo perfeito, né? Que vieram uns funcionários do Davi conversar com você. Ah, mais ou menos, não estou lembrando muito não, mas o que foi? Pois é, ele estava vindo para acabar aqui com tudo. Você sabe quem é o Davi? Davi, peraí. Ah, sei. É aquele lá que desde pequeno atacou Golias, né? Deu vitória lá ao povo lá de Israel. Pois é, Nabal. É o mesmo Davi que um dia matou um urso, é o mesmo Davi que na infância ainda conseguiu matar um leão, é o mesmo Davi, Tá, o que tem ele? Pois é, você negou um favor a ele. Ah, como assim? Ele pediu aqui um alojamento, pediu aqui tal, e você simplesmente negou, dizendo que o problema era dele, que você não conhecia ele, que ele era tipo um folgado, querendo se aproveitar, nanana. Quando ela terminou, gente, de dar essa notícia, a Bíblia fala, olha só, e aconteceu que passado... Cadê? Peraí. O 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, quer dizer, já saiu todo o teor alcoólico, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, contou tudo para ele, como eu fiz agora para vocês. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Ele entrou em estado de coma por 10 dias. Ficou em coma. O choque foi tanto, o nervoso sabe, do que ele fez por conta do efeito da bebida, foi tão terrível que ele ficou em coma por 10 dias e faleceu. Morreu, tá? Nabal morreu. E aconteceu que, quando Davi soube que Nabal havia falecido e que Abigail estava viúva, a mulher bonita, a mulher inteligente, passados-se os dias do luto e tudo mais, Davi mandou mensageiros para pedir a mão dela em casamento. Aí o demais você vai ter que ler, tá? O restinho ali, o finalzinho, vou deixar para você ler sozinho. Acontece que o que eu quero trazer com isso, sobre as corajosas, enfrentar um homem, não enfrentar, mas se colocar na linha de frente para conversar com o homem, tomar as rédeas de uma situação delicada como essa, não é para qualquer um. E eu sei que eu estou falando aqui com mulheres que têm tomado as rédeas
tem resolvido muita coisa, tem feito o papel do homem da casa, tem resolvido situações que você fala, meu Deus, como que eu vim parar aqui, né? O que eu faço agora? Use o máximo, o limite máximo da sua capacidade, da sua inteligência. Você tem potencial para muito mais do que você imagina. Sabe? Eu sei que Nabal dava altas festas, de durar dias ali as festas, mas nunca Abigail precisou ir para a cozinha enfrentar um fogão, uma churrasqueira, fazer uma bancada de salada, de torta, de figo, de nada. Ela nunca tinha passado por isso, mas chegou um momento que precisou encarar, e ela foi para cima. E eu sei que você, puxa vida, né? Há momentos na sua vida que você nunca imaginou que poderia ter que enfrentar. Mas a ocasião está fazendo isso? Então não entra num casulo, não se fecha dentro de uma ostra. Você vai dizer e pensar como Abigail. Eu vou acelerar, eu vou me adiantar, eu vou encarar humildemente. Olha como ela diz. Davi recebeu as palavras de uma mulher dizendo assim, eu venho aqui humildemente. Quer dizer, quando você coloca... A Bíblia fala assim, em Provérbios, que antes como é que é? Antes da honra, vai a humildade. Uau! Que lindo! Ah, eu amo esse Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de se gabar, vai a humildade. Abigail podia chegar lá dizendo assim, escuta aqui, senhor Davi, o que você está pensando que vai fazer lá embaixo? Lá é minha casa. Meu marido é um bebum, mas eu não. Eu estou aqui. O que foi? O que o senhor quer fazer? Sabe? Ela poderia chegar prepotente, egocêntrica, né? Ela poderia dizer, olha, escuta aqui, eu peguei o meu melhor jumento lá e subi às pressas para falar com você. Saí da minha tarde, do meu sono de beleza para falar aqui com você. Foi isso que ela fez? Não. Ela mesma carregou o jumento lá e foi correndo, se humilhou, se prostrou. Ela disse, olha, eu admiro você. E pá, e começou tudo isso, sabe? Então, há coisas na vida da gente que vale a pena rever os conceitos, descer do salto, recomeçar. Por que não? Ai, porque o que pessoas vão pensar? Gente, pessoas que vão pensar não estão pagando a sua conta. Não estão vivendo debaixo do mesmo teto que você e sua família. Pensa bem. Então, o que a gente precisa? Que Deus direcione nossos passos. Que que a gente se aproxime de Deus. Humildemente. Uma vez, Miqueias perguntou, o que eu vou fazer para agradar a Deus? Eu vou dar a ele 10 mil ribeiros de azeite? Vou dar ao meu filho primogênito? Foi falando um monte de coisa assim. O Senhor disse, não. Deus só quer a tua humildade, que você ande humildemente, em obediência com o Senhor teu Deus. Então, diante dessa palavra, eu quero que você aprenda com Abigail. Use as ferramentas que o Senhor dá na sua mão. Não fique assim, se sentindo acuada. Se alguém diz, você não é capaz de, prove o contrário. Você não tem mais idade para, prove o contrário. Até imagino você fazendo tal coisa. Que possa imaginar, deixa imaginar. Não é tarde para recuperar um projeto, desengavetar uma estratégia de vida. Não é tarde para você ver a sua agenda de possibilidades do que você quer fazer. Enquanto tem fôlego, há esperança. É a Bíblia que fala isso. Aí depois ela casa. Não vou falar não que ela casou. Já falei, né? Poxa vida. Mas depois você lê o resto para você ver que coisa linda que foi. Uma delícia. Então, assim, Davi também não foi bobo nem nada, né, gente? Fala sério. Enfim, ela recebeu algo muito grande, maior do que ela poderia imaginar, sabe? E eu quero que você também creia nisso. Estamos início de 2026, né? Na verdade, não, né? 1º de abril hoje. Mas ainda estamos no primeiro semestre. Vamos pensar assim, estamos no primeiro semestre.
O que você quer para o segundo semestre desse ano? Ah, eu quero tanto concluir o meu segundo grau. Ah, mas eu estou com mais de 30 anos. E daí? Ah, eu queria tanto ter uma lojinha de roupas. Ah, nossa, mas eu não, eu tenho medo, não sei o quê. Arruma uma sócia corajosa, e ela vai te encorajar e você vai conseguir pôr a sua placa lá da sua loja. Ah, mas eu queria tanto vender coxinhas, eu queria tanto vender pão, eu queria. Gente, existe uma coisa chamada coragem. E Deus vai te direcionando os passos. Não vai cair do céu. E se alguém disser assim, ah, Deus disse que tem uma obra na minha vida, que eu ainda vou, não sei o quê. Aham, claro que vai. Eu creio, mas você tem que fazer o quê? Movimento. Movimento. Assim como fez a Abigail. Eu vou parando por aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa. Espero você na próxima oportunidade que nós vamos estar falando ainda um pouquinho mais sobre as corajosas. Mas por hoje é só, minha gente. Minha gente que Deus está trazendo para perto, né? É gente trazendo gente. Envie o link desse podcast para mais alguém, sabe? Acesse ali o nosso canal, deixe o seu like e vamos prosseguindo. Vamos caminhando com toda a coragem, com toda a empolgação, em nome de Jesus. Gente, um abraço no coração, Deus abençoe, até a próxima.